Olá a todos que nos acompanham aqui na TV Channel Network, né? Hoje mais uma live para vocês, falando de cultura, falando da parte jurídica, falando da parte política. É muito interessante trazendo para vocês esse conteúdo importante aqui no nosso canal. Sempre lembrando que você tem que nos seguir. Siga TV Channel Network. Siga o nosso site também, acompanhe a nossa programação da nossa emissora www.tvchannel.tv.br, certo? E acompanhe todo o nosso conteúdo em todas as redes sociais. Tá legal? Vamos chamar então o nosso convidado de hoje da nossa entrevista especial. Vamos lá. Dom Rafael de Almeida, seja bem-vindo à TV Channel. Opa, muito obrigado. Uma boa noite, muito obrigado aí pela oportunidade de estar sendo entrevistado, falar um pouco aí sobre os meios alternativos de conflitos e também um pouco do governo brasileiro. É isso daí, né? Vamos falar de justiça, do governo, das mudanças que você, com certeza, defenderia necessários, necessárias para o nosso país, certo? Mas antes de começarmos a entrevista, vou colocar a biografia de Dom Rafael aqui para vocês assistirem. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. Sua Alteza Dom Rafael de Almeida, Conde de Rio Claro e Duque de Gotland, é jurista, dirigente institucional e personalidade atuante nas áreas do direito arbitral, cultura e diplomacia cultural. Atualmente exerce a presidência da CAMB, Câmara de Arbitragem e Mediação do Brasil, instituição dedicada à promoção da arbitragem, mediação e demais métodos adequados de resolução de conflitos, contribuindo para o fortalecimento da justiça consensual e da pacificação social. No campo acadêmico e cultural, é membro da Academia de Letras de Boituva e integrante da FEBACLA, Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes, participando de iniciativas voltadas à valorização da cultura, das letras e das instituições acadêmicas brasileiras. Exerce ainda a presidência do Círculo Monárquico de Maringá, promovendo atividades ligadas à história, tradição e estudos institucionais do pensamento monárquico brasileiro. No cenário internacional, atua como cônsul honorário de Mesolcina, desempenhando funções de representação cultural e institucional. Também recebeu o título de Coronel de Kentucky, concedido nos Estados Unidos em reconhecimento a relevantes contribuições institucionais e sociais. Sua trajetória reúne atuação destacada nas áreas jurídica, acadêmica, cultural e diplomática, consolidando relevante participação em instituições da sociedade civil e em projetos voltados ao desenvolvimento institucional e cultural. Este é Dom Rafael de Almeida. É isso daí, ó. Tá vendo? Dom Rafael de Almeida, seja bem-vindo então, mais uma vez falando a você isso e com certeza trazendo esse conteúdo, né? Eu vou chamá-lo de Rafael. Pode ser? Pode, fique à Pode- vontade. Pode ser, fique à vontade. Me chama de Ale e eu te chamo de Rafael. Vamos lá, Rafael. Falando antes de começarmos também, agradecer também, mandar um grande abraço, né, a Dom Alexandre, né, o nosso príncipe das artes, né, o presidente da FEBACLA, que também nos acompanha aqui na nossa live. E a FEBACLA sempre que traz um conteúdo e uma preocupação muito importante com as ciências, com a arte, com a cultura em geral, né? E com certeza o Rafael com essa preocupação que ele tem a respeito das possibilidades que o Brasil teria, né, de uma mudança em sua estrutura, em seu pensamento, eu quero aproveitar e perguntar para você, Rafael, é, essa situação de hoje, essa política conturbada que temos, essas disputas, né, diárias, né, que acabamos tendo por aí. A monarquia, você acha que resolveria a situação, Rafael? A monarquia, tipo, ela colocaria ali o controle. Vamos supor no que ah, um exemplo ideal que temos assim, sobre monarquias é a monarquia parlamentar hoje adotada em boa parte da Europa.
a Espanha, a Inglaterra, enfim. O rei, ele tem o poder, ele é chefe de Estado, e o primeiro-ministro, ele é chefe de governo. Se caso aconteça algum desequilíbrio entre esses poderes, algum desequilíbrio perante ao primeiro-ministro, o rei ele tem um poder moderador, então ele consegue dissolver o parlamento, demitir o primeiro-ministro e reconvocar novas eleições. Isso que está acontecendo na Inglaterra, isso está acontecendo na Espanha. A Espanha ficou 6 meses, praticamente um ano, sem o seu primeiro-ministro e o rei ocupando o cargo de chefe de Estado e chefe de governo, Uhum. e a população não queria mais um primeiro-ministro, porque o rei Felipe VI desempenhou um papel fundamental no equilíbrio, principalmente foi numa época de uma crise muito grande ali com a Catalunha, querendo se separar, etc. E o rei conseguiu unificar esse povo, sendo que o primeiro-ministro não estava conseguindo desempenhar esse papel. Uhum. E no Brasil, voltando, trazendo aqui para o Brasil, o imperador, ele controlaria a crise governamental que está tendo. A crise do STF, o, é, influenciando no poder executivo, Uhum. o poder administrativo, não, ali teria o papel, o imperador teria o papel constitucional que colocaria em prova o, essa, essa paz entre os poderes. Então, Uhum. ele demitiria o primeiro-ministro, que no caso que seria quem tinha a maior popularidade entre os poderes, e convocaria novas eleições. Não precisaria entrar ali com impeachment, como houve, não precisaria entrar em estado de sítio, como houve ali no passado também, Uhum. e, e colocaria ali uma harmonia e colocaria uma nova eleição. Porque a disputa, né, Rafael, é muito grande, né? A gente vê essa Uhum, briga diária, né? Do poder, né? sim, Do poder mesmo, sim. né? Então, E a esse, calma que um monárquico poderia trazer para a gente seria uma coisa diferenciada do que o brasileiro não uhum, está acostumado mais, né? sim. E a monarquia, ela foi a terceira mais votada. Realmente Uhum. iria ter um plebiscito esse ano. Uhum. É, a, uma nova APL foi passada pela CCJ, e iria ser encaminhado para o Senado. Houve uma transmissão também para o Senado há uns 3 anos atrás, foi a terceira PEC mais votada, Aham. voltou novamente para a CCJ, e esse ano seria um plebiscito. E a família imperial, junto com outros monarquistas, pediram para adiar um pouco esse plebiscito, por causa que poderia repetir o que repetiu em 93. Uhum. Um curto, um período de prazo muito curto, e não daria para organizar ali uma campanha monarquista, Uhum. não dava para reorganizar ali a família, a chefia da Casa Imperial, e poderia vir ali uma perca como houve em 93, que era para ser numa data e adiaram essa data, Uhum. e a população ficou muito confusa, sabe? Não Sim, saberia sim. quem seria o imperador, não saberia quem iria governar, Aham. então houve essa bagunça pela própria república, porque não deu tempo, não deu Aham. espaço para a família imperial, para as programações, etc. 33 anos atrás, né? Quer dizer, muito tempo já, né, que se passou, né? Eu lembro Uhum. disso, né? Porque eu acho que 33 anos, acho que você nem tinha nascido ainda, né? Eu estava com 2 anos. Eu sou de 91. Dois, 91, três anos. então, tô beirando, tô chegando nos 60 anos, né? Então a gente já passou por muita coisa, já viu muita coisa que esse país eh, teve que sofrer, teve de mudanças, teve de pensamentos, teve de radicalidades e teve de interesses mais pessoais do que pelo país, né, Rafael? Porque Sim. isso que realmente nos deixa magoados, né, como brasileiros, que realmente o interesse pessoal fica à frente do interesse de um país inteiro, né? Uhum. E a Casa Imperial, apesar que ela passou, foi o exílio mais longo da história, Uhum, foram 60 anos de exílio, mas eles nunca perderam o valor e o amor pelo Brasil. Então, eles foram mesmo numa república, mesmo, se eu não me engano, em 1943, a família pôde voltar aqui no Brasil. uhum, O Pedro Henrique sempre deu
valorização, ensinou para um dia por vir assumir o trono, a chefia da Casa Imperial. Então toda a família, todos os príncipes do ramo de vassouras é educado, Aham. ah, é ensinado desde a infância como para assumir um Brasil, para assumir o império do Brasil, se porventura vir uma restauração. E a restauração falou assim que ela está batendo na trave. Ah, Por 3 vezes quase foi restaurado. sim. Ah, no, um, no final do regime militar, quando os militares veio procurar o Pedro Henrique ali para uma restauração da monarquia, o Pedro Henrique falou que não queria através de um golpe, e sim de uma aclamação. Aham. Na época do impeachment também, que Aham. deveria ter restaurado ali, ou movimentado ali o movimento monárquico, O e primeiro dessa impeachment, vez você está também. falando do Collor? É, não, da Dilma, Da Dilma já. da Aham. Dilma. E, e agora com a ida do projeto de lei para o Senado. Então, eu acredito que mais cedo ou mais tarde acaba sendo restaurado. Isso ali não é um sonho, a gente está procurando uma utopia, mas é uma realidade que está muito próxima. Aham. Você vê o Irã, a, a Transilvânia, a Valáquia, estão muito próximos ali de De restaurar fazer uma uma monarquia. mudança dessa, né? Sim. Você tem ideia, hoje, quantas monarquias existem ativamente no mundo? Você tem essa ideia? Eu não vou saber, eu não vou saber por números, por causa que, por exemplo, o rei da Inglaterra, ele governa 15 nações, então eu Hum, não vou saber assim por números, tá, olhando assim de tá. cabeça. Aham, Sei, mas a boa parte da Europa, a Oriente Médio também, tá. alguns É países porque do tem, Oriente porque Médio, tem, da África. tem a Inglaterra com Charles, né? Tem a Espanha, Sim, tem a Suécia, né? Tem sim. A Bélgica, a Canadá, Noruega, né? é, Também, né? Noruega, Jamaica, Finlândia. A boa parte aqui do continente já é da família real britânica, né? Aham, Então, aham. Certo. E você está acompanhando isso daí, como você está colocando, né? Você está colocando essa sim. informação para a gente aí de que até a PEC foi colocada à disposição aí para o Senado ter alguma decisão, né? Mas infelizmente, Uhum. como a gente comentou agora, né? Os interesses acabam sendo outros e eles não querem. Eu vou falar uma frase bem simples, né? Ninguém quer largar o osso, né, Rafael? Sim, é verdade. Ninguém quer largar o osso, né? Mas Mas, uma mudança dessa seria sem dúvida extraordinária, né? Porque seria uma coisa sim, mas completamente diferente. exatamente. A República ela quer uma mudança. Na época, a própria Dilma falava isso, o Lula, o Michel Temer falava de uma mudança para uma república parlamentarismo, porque o Brasil é muito grande para ser uma república Ah, federativa. aham. Então, qualquer erro que algum ministro faça vai ser sempre culpa da presidência. Não tem essa distribuição de poder. Não importa quem faça, é a culpa do presidente. E deixou isso muito claro na época do Covid. Hum, Um governador errava, um prefeito errava, a culpa sempre caía da presidência. então. Então, num parlamentarismo, isso já é diferente, por causa você não vai culpar o rei, você vai culpar o primeiro-ministro. Primeiro-ministro, é. Então, tira o primeiro-ministro e chama outras eleições. Aí Uhum, ele vai ter tipo, na Inglaterra, ele tem 3 meses para dar conta da polêmica. Se não der conta, ele vai ser demitido. uhum, Então, ele tem um prazo muito pequeno para dar conta de uma situação, tá, do que um presidente que vai dar conta, tem 4 anos para dar conta de algo e não consegue dar em 4 anos. tá. Na realidade, a mudança seria escalonada, né? Seria primeiro para Uhum. parlamentarismo, para depois se pensar na monarquia, né? Ou seria conjunto? Então, seria conjunto. Ah, conjunto. É O obrigado a ter o parlamentarismo junto com uma parlamentarismo com a monarquia. monarquia. Ah, Isso. tá, Aham. tá, tá. Não seria absolutismo igual no Ah, Oriente Médio, seria parlamentarismo. tá, entendi. Então seria uma mudança conjunta realmente desses dois sistemas. Uhum. Sairia a República com o presidencialismo e entraria o parlamentarismo com a monarquia junto para ter Isso. uma representação mais
real realmente, né? Falando Aham, nessa palavra, né? E a representação mais jurídica da coisa, que seria o primeiro-ministro, né? sim. Uhum. Uhum. É, Oi, fala. não, pode falar, desculpa. Não, não, pode concluir. O primeiro-ministro, ele vai servir como a questão, como realmente tem a presidência, tipo, não vai sair, sumir o Senado, não vai sumir o Congresso, não, vai continuar tendo senadores, vai continuar tendo a Câmara dos Deputados, Aham, não vai ser distribuído, acredito que não, até estava conversando um tempão atrás com o Dom Bertrand, não vai ter aquela questão fidalga de certo. distribuição de títulos de nobreza, igual teve na época medieval, na época de Dom Aham, Pedro. Não, isso não terá, sabe? Vai ser distribuído alguns títulos, sim, mas para quem realmente merece, para quem realmente se uhum, destaca. uhum, Mas ainda vai continuar tendo o Senado, vai ter continuar. A sede ainda vai ser Brasília, acho que não vai ter interesse de mudar a capital do Brasil, uhum. mas vai ter ordem. E Sim. aí sim vai se valer a frase da bandeira ordem e progresso. Pois é, né? E até eu assisti um tempo atrás, né? Reassisti, né? Uma entrevista que foi dada no pro Danilo Gentili do Príncipe, né? Que ele explicou, Uhum, inclusive, o estilo da bandeira, né? A bandeira que era sim. imperial, a outra bandeira que foi criada, tudo, né? E tem gente que pensa que é uma coisa, né? Ah, o amarelo é ouro, o Aham. azul é céu, não tem nada a ver o assunto com isso daí, né? É, e, Não, não, não. e essa educação, né? Essa educação, muita coisa dessa educação, você vê, a gente já passou, chegando nos 60 aí, a gente teve um estudo que a gente lembra de muita coisa do que a gente estudou, né? Mas muita coisa com certeza deve ter sido retirado e não deixaram a gente conhecer com Sim, profundidade, né? é, ah, e depois da República, depois da queda da monarquia, veio regimes militares. Então, Hum. você não poderia estudar ou falar algo que seria contra o governo ou Ah, menção à família imperial. uhum, Então, houve realmente essa mudança, houve mudança nos livros didáticos da escola, porque você vai pegar os livros didáticos, que mais ou menos que tem sim, ali da década, ali do comecinho dos 90 para 2005, é uhum, completamente, você olha, você vê a influência do regime militar da época. sim, sim. Então, você não poderia ser a única coisa que você vai ter ali da sua monarquia, que Dom João comia frango, Dom Pedro I vivia nas boemias da vida e não fazia nada É. de importante, mas não. Não, É, e não era bem o isso, né? primeiro. Pela Aham, história realmente trazida pelos que viveram mais com proximidade, né? Foi uma situação diferente, né? Não foi o que se sim. viu em filmes até, em outras coisas, Uhum. né? Principalmente nos filmes, novela, você é tirado como uma piada, né? Uhum. Dom João Sexto chega ao Rio de Janeiro, o que que ele vai É, pedir? com um belo, Frango, galinha. com um belo o frangão na mão, né? E é isso que ele Ah, queria, né? Era isso que ele queria, né? Então, esse foi um ensinamento que a gente teve, né? Muita coisa desse tipo, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou de história, né? Estou fazendo pós-graduação em história também, sempre fui ligado a isso, sempre acompanhei, né? Então, pouca coisa o básico realmente que foi se falado a respeito disso, né? E tem só sim. pessoas que conviveram com o príncipe Bertrand, né? Que, Uhum. que foi um dos últimos, né, o Rafael? Não, na verdade, hoje tem 5 na linha sucessória ao trono do Brasil. É Olha, o Dom Bertrand, Dom Rafael, Dona Maria Gabriela, a Princesa Leonora e o Príncipe Henri de Ligne. Dom Rafael, tá uma polêmica, não sei se o senhor viu nas notícias, tá quase não, notícias aí, quase não, todos os não. principais jornais do Brasil, Ah, do casamento do Dom Rafael com a Margarita de Piana, que é uma italiana, e por ela ser uma aristocrata, filha de uma marquesa, mas só que o Dom Bertrand não aceitou o casamento dele, então ele vai ter que renunciar à linha sucessória ao é, trono, ah, e Dom Rafael não quer renunciar, então tá esse impasse aí dentro ah. da família. O Bertrand é o mais velho, né? É o mais velho, chefe da Casa Imperial. Aham. Você tem ideia da idade dele hoje?
Se eu não me engano, acho que ele está com 80, 79, 80, 81 por ali. Eu não me Aham, recordo. aham. E o mais novo seria o quê? Bisneto Eu não, dele? Ou neto? não, o Dom Bertrand não tem filhos. Ah, não, teve Nem Dom Luís filhos. tinha, que era o antecessor dele, Aham, e eles nunca foram casados, não aham, tiveram filhos, porque eles só queriam se dedicar à causa monárquica. aham. Por causa que a tradição da família imperial é se casar com iguais, se casar com príncipes e princesas. Tá. Se casar com algum nobre inferior a isso, deve-se renunciar ao trono. Não é algo que está dentro da Constituição de 1824. Hum, É por tradição de família que isso ocorreu isso ocorreu com o neto da princesa Isabel, Dom tá. Pedro Gastão, que casou com uma condessa tcheca, Aham. e ele teve que abrir a, a mão ao trono do Brasil. Então tem as duas famílias, que é o ramo de Petrópolis, que é a família não dinástica, mas querem assumir o trono do Brasil, Sim, e a sim. família de Vassouras, que é o ramo dinástico, é, que descende de Dom Pedro Henrique, que é o pai do Dom Luís, Uhum. Até, que é bisneto da até, princesa Isabel. aham, até o Dom Alexandre, que é o presidente da FEBACLA, ele Uhum. coloca a respeito dessa parte da hierarquia, da descendência, da ligação realmente Sim, monárquica, né? Que ele não é à toa que ele é considerado príncipe, ele tem uma ligação com uma dinastia, né? sim, sim. E verdadeira, documentada, Hum. tudo bonitinho, né? Que por isso que você falou, né? O pessoal tira muito sarro da situação, né? Fala muita bobagem e não acredita muitas vezes que as pessoas que falam que são, assim, tudo, alguns a gente sabe que realmente não são, né? Tem uns que Aham. aparecem por aí, surgem do Uhum. nada e falam, ah, tenho ligação com coisa. Não, documentado, né? O Dom Alexandre é um caso que ele tem uma documentação realmente comprovando toda a Sim. sua ligação Uhum. hierárquica e monárquica e que o faz ter o título de príncipe, né? Uhum. Então, existem várias dinastias mundiais, né? Várias ligações, tudo, né? E no caso do Brasil, seria ligado totalmente à parte do Bertrand, né? E que viria de lá, né? Os outros, então, são ligados em famílias ligadas a ele. Como ele não teve filhos, né? Seria Sim. uma ligação Aham. de outra E- parte da família, né? Isso. O Dom Bertrand, ele teve, se eu não me engano, ele teve 12 irmãos. Tá. O, o, o que era o segundo na linha sucessória, que era o Dom Antônio de Orleans Bragança, ele veio a falecer o ano retrasado. Então, passando pro seu filho, teve três filhos, que é Dom Pedro Henrique, que faleceu no acidente do Air France, Ah, ah, a Dom Rafael, Dona Amélia e Dona Maria Gabriela. A Dona entendi. Amélia casou com um barão e ela renunciou o trono, ela era a mais velha. Aí sobrou Dom Rafael, que possivelmente não sabe se ele vai renunciar ou o que vai acontecer até o casamento dele em novembro. E tem a Maria Gabriela, que ela é solteira também, mora entre a Bélgica e Portugal, fica entre Uhum, esses uhum, dois países, mas sempre está no Brasil. Até certo. recentemente teve um encontro monárquico. Final de semana retrasado teve um encontro monárquico em São Paulo, onde que reuniu, onde que foi feito o anúncio também da não aprovação do casamento do Dom Rafael. E tem o deputado, que hoje é deputado, Luiz Felipe Juliano Bragança, que é deputado Uhum, estadual por São Paulo, mas só que certo. ele não é dinástico. O pai dele renunciou ao trono antes dele nascer. Ah, tá. E mesmo se fosse dinástico, ele poderia estar concorrendo a cargos públicos no atual circunstância republicana. Sim. Com a aprovação do chefe da Casa Imperial, sim. Não, Ah, tá. apesar que ele não tenha ligação ao trono, ele pode assumir um cargo público. Se ele estivesse na linha sucessória ainda, ele deveria pedir permissão à Casa Imperial Brasileira. Ah, tá. Tá. Porque na época Entendi. do Império, até um pouco antes do começo da República, os príncipes de Bragança tinham direito automático a uma cadeira no Senado. E o Hum, único que ocupou esse cargo foi a princesa Isabel, depois nenhum outro mais. olha A só. princesa Isabel foi senadora, ela chegou a Olha ser só, ela senadora. foi senadora. Aham. Isso eu não tinha conhecimento. Olha, eu gosto tanto de história, mas eu não tive conhecimento disso, não. Ela foi senadora, então? Sim, porque na época as mulheres não podiam votar. Ah, Então ela queria fazer frente do direito do voto das mulheres. Então ela
como ela tinha direito da Constituição, os Aham, príncipes aham. herdeiros ser senadores, ela usou esse direito para assumir o cargo dentro do Senado. Olha que legal saber disso, né? Essa influência, né? Esse poder, né? Realmente essa era uma empoderada, né? Como dizem Sim, o empoderamento verdadeiro era dessa época, né? Não é de hoje, não, sim. né? E Porque ela batia de frente, é, principalmente na questão da abolição, ela batia muito de frente. Ali onde que é a região do Leblon, do ah, Rio de Janeiro, aquilo lá era dela. Ela olha, era o quilombo particular, onde que o quilombo que ela levava os escravos lá. ah, Toda aquela parte do Leblon, era propriedade dela. Então ela criou olha vários que legal. quilombos lá dentro. Aham. Olha que legal, é interessante saber disso daí, pô. Você, tão jovem, né? Tá ligado a isso, né? Esse estudo profundo assim é bem interessante para o brasileiro que realmente quer se aprofundar e se preocupa com a verdadeira história do seu país, né? Porque tantas coisas que se inverteram, né? Que se fizeram ser entendidas de uma forma completamente diferente, né? É triste para o país porque a educação não foi realmente a realidade de que existe, né? Que Uhum. existiu, né? Infelizmente por isso, né? Mas, Rafael, falando nisso daí, é, as academias são importantes, como a FEBACLA que Sim. coloca, e a outra linha de trabalho, outra linha de aprofundagem, que é o que o príncipe Dom Alexandre faz da casa, né? Real dos Godos de Oriente, que tenha as outras homenagens, os outros reconhecimentos, né? Eu sou conde da Olha que FEBACLA, legal. né? Eu sou conde também lá da FEBACLA. A gente fica muito feliz de ter um reconhecimento, principalmente uma coisa importante que Dom Alexandre faz, né? Que é em vida, né? Então, o reconhecimento em vida é muito importante por tudo que a gente faz, né? Por tudo que a gente procura desempenhar, informar, trazer ao público, né? Você é tão jovem, você seguiu isso daí por vontade própria ou você teve alguém da sua família que pensava nesses assuntos, que seguia esses assuntos? Como que foi para você? Eu, desde pequeno, eu sempre gostei da história do Brasil. Eu, com 14 anos, acabei fundando ali o primeiro primeiro círculo monárquico aqui da minha cidade, Maringá, Paraná, né? e Maringá, Paraná. Uhum, Ele foi 2014 até 2016, onde que eu também acabei conhecendo o Dom Alexandre, o pessoal da FEBACLA, e uhum. acabei assumindo ali se não me engano, acho que eu sou a cadeira número 2 da FEBACLA, Olha que que eu peguei legal. bem no iniciozinho da FEBACLA ali, Uhum, onde que estava sendo constituído ainda a mesa diretora, toda uhum. essa questão mais burocrática. E eu acho que desde pequeno mesmo, eu sempre me empenhei mais em conhecer sobre a história do Brasil, a questão história familiar, tudo. Uhum. E você teve alguém da sua família que se interessava também por esse assunto ou não? Para te puxar a ver isso aí? Cara, o meu avô, eu sempre tive alguém da minha família que era empenhado. Tipo, meu avô era muito católico, ele era Aham. ligado muito à Santa Sé. E o meu padrasto também era monarquista, minha mãe. Ó, que Então, legal. acho Ah, que então você boa, teve boa parte da minha estímulos família. familiares para tá indo atrás disso daí, né? Para se informar e ter um interesse realmente de se aprofundar nisso, né? Sim, sim. Uhum. Então, a minha E, esposa ela é monarquista ah, é? também, então. Também? Oh, Ela está legal, sempre ali legal. nos eventos oficiais com a gente, ou representando Aham, alguma parte, igual aham. Messalgina, o próprio Dom Alexandre, em alguns eventos literários que tem aqui na região. Ah, que legal. Aí vocês representam. Sim, Certo, certo. Eu vi que você é é, ó, cônsul também, né, numa região da Suíça, né? É a Suíça sim, italiana, né, que a- eles chamam, né? sim, ela fica nos grilhões entre a Suíça e a Itália. Certo, Suíça Ali italiana que o é da pessoal família chama, Trivulzio, a família Trivulzio. é. Ah, o papel do cônsul honorário, ele é um pouco diferente do cônsul, ele não é
um serviço diplomata. Uhum. A gente trabalha na negociações de empresas, de negócios entre Messogina, Brasil, Maringá, questões mais de relações comerciais. Ah, entendi. Entendi. E também a Ah, figura de estar representando tanto a questão da Casa de Messogina, aqui em alguns eventos oficiais, ou em algumas questões literárias, algumas questões envolvido mais a questões ah, de autores, de livros, de academias de letras, eu costumo representar, sem com autorização, a FEBAC, a Casa Real Dom Alexandre. uhum. Ah, que legal, que legal. Muito bom isso daí, que você não se concentrou somente em Maringá, né? Você tem esse Uhum, contato externo, né? E leva a ideia externa para cá e você leva as suas ideias daqui para lá também, né? sim. Mostrando que Uhum. uma instituição como a FEBACLE e outras instituições nacionais, né? Que você também é da uma academia de Boituva, São Paulo. Sim, foi a minha primeira academia que eu fiz parte, onde que, por intermédio dessa academia, Aham. eu conheci a FEBACLA, né? E na Ah, tá. época, quem me indicou para ela era a Marquesa Alzira de Coan, que era muito amiga do Alexandre. Foi Aham. no tempo do Orkut ainda, pra ter uma noção. Nossa, Foi um Orkut, tempo meu. atrás. Você é tão jovem e passou pelo Tinha o Orkut, Orkut, o meu. MSN. É, Passei. é tão jovem e passou já. E, eu tinha mais ou menos em torno de 14 a 15 anos, Olha e só. eu entrei na FEBAC, automaticamente eu entrei na Boituva e automaticamente eu entrei na FEBAC lá. Então, eu peguei essa trajetória do Dom Alexandre quase, quase inteira. Na época que ele estava com o Dom Endenir, Aham. o Dom Alexander também, então eu sou dessa época, É do de muito início tempo mesmo, atrás. é do início mesmo. E, e essa parte, né, de representação, tá, tá saindo o som aí, né? Sim, tá normal. Ah, não, tá. Não, é que tá reverberando o som aí. Quiser abaixar um pouquinho. Mas tá me ouvindo, né? Ok? Beleza. Essa representação, por exemplo, você pegou em Boituva, mas você não morava em São Paulo, você morava já ainda em Maringá. Sim, eu morava aqui em Maringá. Eu Tá, morava em Maringá, minha posse foi lá. Eu fui para lá na minha posse, mas eu moro em Maringá, sempre morei em Maringá. Morei um tempo em Brasília, depois que eu casei fui morar em Brasília, mas minha cidade natal é Maringá. aham. E você unindo essa parte do conhecedor, você não fez história, né? História você fez? Não cheguei a fazer, eu sou doutor honoris causa em Ah, História pelo Dom Alexandre, aham. mas não cheguei a cursar mesmo História, eu sou Ah. formado em Direito e em Ciências Políticas. Então, e falando na parte do direito, né? Você tantos problemas políticos e tantos conflitos, né? Agora, o mediador, o cara que cuida dessa parte dos conflitos, né? Não são conflitos só políticos, são conflitos familiares, né? Conflitos jurídicos que você é preparado para decidir, para tomar decisões a respeito disso daí, né, Rafael? Sim, o papel do mediador, na verdade eu sou árbitro, né, mas o papel do mediador em si, ele é o terceiro independente das outras partes. Ele vai sempre buscar ali um acordo, buscar um diálogo entre as partes para um Uhum, consenso comum, chegar ali num acordo e ser formalizado esse acordo, e esperando que cumpra o acordo. Hoje muito está falando sobre mediação por causa da questão das guerras que está tendo, então está tendo muitas negociações entre países, entre uhum, estados, nações, e eu tinha me formado para isso, né? Para ser mediador é, internacional, mas as situações acabam me levando para outros rumos, né? tá. Aí acabei fazendo direito. Atualmente estou presidente da Câmara de Mediação, a CAMB, Câmara de Mediação e Arbitragem do Brasil. Eu e minha esposa atuamos, a diretora-geral, ela que faz todo a engrenagem andar aqui das instituições. E quando aparece uma causa aqui para a gente, quando é protocolada uma causa para nós, ah, tentamos buscar o diálogo entre as partes antes de vir uma sentença condenatória e falar assim, se vocês não chegarem em um entendimento comum, alguém vai vir e vai impor essa verdade para vocês, isso Uhum, não é legal. Então,
muitas das vezes acabam chegando ali num acordo. Nunca damos uma sentença, é muito difícil dar uma sentença condenatória para uma das Hum, partes. uhum. É sempre busca realmente uma forma de trazer um resultado mais calmo às discussões, né? Sim. Há questões de família, empresarial, questões de direito patrimonial disponível, tudo aquilo que dá para transacionar pode ser levado para uma arbitragem, que a arbitragem ela é heterocompositiva, ou seja, a jurisdição arbitral ela serve como um juiz togado, Uhum, onde que um terceiro vai impor uma sentença e essa sentença ela não cabe recurso, tá. nem dentro do extrajudicial e nem próprio dentro do poder judiciário. Então vai ser uma sentença vinculante e definitiva. Tá. A sua Então, formação, então, principal seria na parte do direito, parte do direito, com especialidade em métodos alternativos de conflitos. certo? E é uma Haja justiça cabeça, privada. hein, para decidir tanto conflito, hein? Pois é, e fora os deveres oficiais com as casas reais, né? Não, sem dúvida, É, né? Porque é difícil hoje em dia, entre as famílias, dentro das casas, das empresas terem entendimento com o patrão e empregado. Isso também envolve essa parte de mediação, né? envolve, principalmente nas questões de demissão, falência. Tá. Estamos com um caso agora, não posso falar porque o processo Não, dentro da claro, arbitragem claro. é totalmente sigiloso, Aham. mas tem empresas ali que tá entrando em falência e tem muitos funcionários para ser demitido. Então a gente reúne, vê os interesses deles, faz uma ata de acordo e homologa isso em torno de uns 15, 30 dias, menor do que o Poder Judiciário, que vai levar em torno de 3, 4 anos ali para ser julgado ou para ser feita a primeira audiência. Entendi. Eu gosto muito de falar esse fato, que o passo da Princesa Isabel, lá, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, Uhum. ela foi dada em vida. Em 2020 que saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, demorou quase 200 anos para um... Ela deu em vida. Ela reclamou o palácio em vida, porque depois da República eles confiscaram todo o patrimônio da família imperial, mas só que o paço, ele era bem particular da família. Ele foi dado pelo casamento da Princesa Isabel e o Conde D. Uhum. E não era do Estado, era bem particular. Mesmo assim, aí ele entrou, demorou 200 anos, em 2012 saiu o veredito do Supremo Tribunal Federal, E saiu para a família dela. declarando... Não, ficou com a União. Ah, ué? Ficou que a residência atual é a atual sede do governo do Rio de Janeiro, é o Palácio do Guanabara. Tá. Então Aí ficou com a União. nenhuma ligação familiar teve condição de assumir isso daí. Sim, demorou 200 anos. E uma causa dessa, dentro de uma câmara de arbitragem, não passaria ali de 6 meses, porque a sentença deve ser protocolada no prazo ali de 6 meses. Uhum. Então você pega a questão da Viu Vietim, que foi julgado mais de R$ 1 bilhão, foi julgado pela arbitragem, em 2 anos estava resolvido. E na justiça comum isso ia levar 10, 20 anos e não teria um acórdão procedente ali. Olha, é Então a muito arbitragem ela interessante. vem muito mais célere. Além de ser célere, é mantido sob sigilo, tirando a questão que envolve a administração pública, mas Uhum. o que não é do direito público é mantido sob total sigilo. Uhum. Então A, ela é gen- muito mais célere. Aham. E as A partes gente podem aqui, nomear. a gente aqui esperando pro Rafael entrar na live, né? Para fazer a live. Ele tá fazendo mestrado. Né? Atrasamos Uhum. um pouco a entrada aqui na live porque ele tá fazendo mestrado. Cabe tudo isso na sua cabeça, ô, Rafael? Cara. Às vezes acaba dando uma falha Não que dá tilt, não? vai
E nem eu costumo brincar, eu sou descendente cearense, né? Então a cabeça captura. Não falei nada, você que tá dizendo, pô. Não falei nada, pô. Um conde tem que respeitar um dom. A questão é se aprofundar, né? Abaixa um pouquinho o meu retorno aí, só um pouquinho. A questão é se aprofundar, né, realmente, e trazer esses conteúdos, né, a um público que não está acostumado, né? Não está acostumado a ter tantas informações, né? Normalmente, né? O brasileiro não está acostumado a isso, né? Infelizmente, né? Então a gente, como a gente tem um gosto pelo estudo, um gosto pela informação, a gente realmente acompanha e traz a todos vocês que estão acompanhando aqui um conteúdo como esse, né? Falou que estava dando eco, né? Por isso que eu falei. Você não tem um fone de ouvido, né? Não. Não, É que o meu não. celular é ruim mesmo. Minha esposa vive brigando comigo por meu celular. Abaixa só um pouquinho porque tá dando um retorno, tá saindo a minha voz aí para você. Abaixa só o áudio um pouquinho. Tá me ouvindo ainda? Ah, então, deixa eu ver. Tá, continua dando o retorninho aí, Eu mas não vou tem deixando no problema. mudo aqui. E é muito legal isso, né? A gente se informar, a gente ter uma pessoa que jovem, que se empenhou, que buscou ter o conhecimento eh, da história do seu país, das influências, uma pessoa que se envolve plenamente em assuntos que têm a ver realmente com o país, né? Mudanças desse tipo não seriam fáceis hoje em dia, porque nem todos aceitam esse tipo de mudança, principalmente os que lá estão, que não querem largar o osso e não querem fazer a situação ser diferente, né, para um país, né? Seria totalmente diferente para o brasileiro se retornasse ao que era, né? Por que que foram tirar o poder da monarquia, né? Acho que a gente teria sido tão maior do que a gente é hoje, né? Porque entraram e consumiram as riquezas do país de outra forma, né? Não de uma forma que se empenhasse e desse ao país a chance de um crescimento maior, né? Infelizmente, né? E hoje a gente tem que, infelizmente, tem que tomar cuidado também do que o jeito que você fala e o jeito que você coloca as ideias, né? Porque o povo vai falar assim: nossa, tá fazendo agitação, tá querendo tirar não sei o quê. Não. A gente está falando a realidade, né? Por isso que existem grupos como o grupo que o Rafael faz parte, que são pessoas que pensam de uma forma que poderia, sim, não é retroceder, é querer modernizar os países, né? Porque eu acho que Suécia não é retrocesso, Espanha não é retrocesso, Inglaterra não é retrocesso porque tem reis, rainhas, príncipes, entendeu? As relações pessoais de cada um deles em suas dinastias é o problema deles, mas a questão de ter os primeiros-ministros e ter as suas monarquias deixaram os seus países ricos, elevados diante do mundo, né? Então não é pouca coisa, não. É uma coisa realmente a se pensar, né? Infelizmente, o Rafael ainda tem tempo. A gente não sabe se um dia vai poder ver um negócio desse tipo, né? Uma mudança desse tipo aí, né? O Rafael tem 35, eu vou fazer 60, quer dizer, estou bem distante de ver uma mudança desse tipo. Quem sabe ele consiga realmente visualizar uma mudança desse tipo numa nação do porte e do tamanho do Brasil, né? Alguma coisa a falar a respeito do que eu disse? Porque eu já falei demais, ó. Então, A queda na época de Dom Pedro II, o Brasil era o nono maior império do mundo e com as maiores forças armadas do mundo. Era o único país, com exceção da Inglaterra, que cunhava sua moeda em prata e em ouro. Nenhum outro país no mundo fazia, só Brasil e Inglaterra. Você vê o tamanho do poder econômico que o pois Brasil é, tinha. pois é.
E quando aboliu a escravidão, a República queria derrubar a monarquia para restaurar a escravidão novamente no Brasil. Porque a ideia não era tirar a princesa Isabel. Por quê? Porque ela era mulher, porque não via um braço fraco, e muitos historiadores falam que era a pressão da Inglaterra, porque o Brasil foram um dos últimos países a restaurar a monarquia, a acabar com a escravidão. Não, por causa que os fazendeiros, os barões da época, se sentiram lesados sem a mão de obra escrava. Tipo, pagar alguém, tipo, tirar do meu para pagar algo que tipo estava sendo escravo ali, dando. Então, a República ela queria, primeiramente, era trazer de volta a escravidão Olha no só. Brasil. Isso está em qualquer livro. O Brasil nunca foi colônia de Portugal, sempre. Não existe nenhum documento que tratava o Brasil como colônia de Portugal na época de Dom João. Sempre tratava como reino ou vice-reino. E e a princesa Isabel já sabia que ela abolindo a escravidão e iria perder o trono. Dom Pedro I tentou fazer isso na época da independência, Dom Pedro II tentou fazer isso na mudança entre o regime absolutismo da Uhum. monarquia para uma monarquia parlamentar. Nesse meio tempo, ele tentou acabar com a abolição, mas dependia muito do parlamento, e o parlamento sempre era contra a abolição, então chegou até o momento que a própria princesa Isabel ela falou assim: se mil tronos eu tivesse, mil tronos eu perderia para libertar a escravidão no Brasil. Uhum. E hoje toda a glória e toda a dádiva do império se dá ao Zumbi dos Palmares, alguém que comprava e vendia escravos, foi um dos maiores mercadantes de escravos do Brasil, foi Zumbi dos Palmares. Então a história contada em livros não é história contada pela quem realmente não se esforçou, quem era a parte negativa do Império do Brasil, e Uhum. não os heróis da pátria, que realmente Dom Pedro II, Princesa Isabel, que trouxe o Brasil ao patamar de uma das melhores nações, mais respeitadas nações do mundo, e colocava até medo na, 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 na Real Marinha da Inglaterra. Nos Estados Unidos também, Dom Pedro II chegou a visitar os Estados Unidos, foi na época da eleição, e 90% da população dos Estados Unidos queria que ele fosse presidente dos Estados Unidos. Olha só. E Dom Pedro II foi convidado para ser rei da Grécia também, e ele não aceitou porque ele amava muito o Brasil. Dom Pedro II também amava muito o Brasil. E na época da abolição, todo mundo fala, por que o Dom Pedro não chamou a Marinha do Brasil na época? Porque já era meio igual o Bolsonaro falou, um cabo e um soldado derrubou o governo do Brasil, e que realmente aconteceu. Dom Pedro II ele já estava doente, ele não estava muito bem de saúde. Uhum. E chamar uma e chamar o exército só ia ter uma guerra civil, que já estava acontecendo aqui Uhum. no Rio Grande do Sul, já estava querendo ser um país independente, Sim. já quer dizer, um estado independente. Então, uma guerra civil só iria separar mais ali o brasileiro, e o Paraguai não iria perdoar, iria tomar conta ali da parte de Cascavel Aham. inteira ali. Então, era melhor abrir mão do império do que ver o seu Brasil dividido. E, Uma, uma coisa. uma curiosidade Ah, também, o hino da República que temos hoje, ela a melodia é da coroação de Dom Pedro II. olha. Porque foi a única república que começa, o único país que começa com uma república com Viva Dom Pedro, como o Marechal Deodoro, ele era amigo particular de Dom Pedro II. Uhum. Depois da república eles se encontraram mais uma vez. Então ele era amigo bem próximo ao imperador, e na época houve a proclamação no Campo de Santana, ele levanta a espada e dá um Viva Dom Pedro.
Olha só. E não fosse Dom Pedro II, muita coisa da ciência do país também não existiria. Muitas Sim, ideias, né, a, modernas vieram dele, né? a Floresta da Tijuca foi plantada por ele, né? Ele, a Dona Leopoldina trouxe um acervo de pedras, de pedraria muito generoso da Europa, pedras Uhum, que não tinha conhecimento aqui do Brasil, foi muito útil para a ciência. uhum. E pedras raras, e infelizmente o palácio pegou fogo, então muitas das coisas ali se perdeu. É, falta de cuidado com a história, né? Sim, e tinha um mapa, só existe dois, agora só existe um mapa que é o Percaminho de Voice, que levava para uma cidade perdida ali próximo ao interior de Minas. É Olha. tipo um Eldorado, que era do Dom Pedro II, só existia duas cópias. Depois, se o senhor pesquisa no YouTube, é uma história muito interessante. Percaminho de Voice, manuscrito de Voice. Um mapa para uma cidade secreta no interior, entre Bahia, Minas Gerais. E a República perdeu no incêndio. Existe um só, mas não dá para ler por causa que está muito deteriorado, sabe? Olha, a gente fala, pensa, né? A gente principalmente que é mais velho, né? Tira o som para não dar vai me escutar, você me escuta, né? Sim, tá. É, a gente pensa, né? Por ser mais velho, por experiência que a gente teve, por tantos anos que a gente já passou de mudanças governamentais e das atitudes dos governantes, a gente fica triste com tanta ganância e tanto interesse somente pessoal que o país sempre enfrentou, né? Aquela época parece, você comentando e muitas pessoas que falam com relatos, anotações, tudo, que realmente se empenhou e se deu o pensamento de interesse pelo povo e para o povo, na realidade mesmo, com perdão da palavra, na realidade mesmo, né? Porque antigamente se pensava realmente no povo e para o povo, né? É, com certeza o ser humano tem essa coisa da ganância e poderia haver, com certeza havia, né? Algumas sementes ruins no meio de tudo isso daí que vieram esses corruptos de hoje, essa coisa de hoje, né? Porque esses foram os interessados em fazer a mudança, né? Vamos dar um jeito para que isso daí não fique no baú do rei, não. Isso daí fique pra gente. A gente tem que ser rico, a gente tem que ser, sabe? Então, infelizmente, as pessoas que plantaram esse tipo de pensamento que deixaram um país tão corrupto, tão modificado, tão triste em muitas coisas. Você falou da escravidão. É, olha, se você for analisar, eu acho que trabalhar por um salário mínimo sofrido, quer mais escravidão do que isso? Isso não é desenvolvimento, gente. Sabe? A gente sofre, né? Você não trabalha com salário mínimo, você trabalha pelo mínimo do salário, né? Essa Porque questão, essa questão, e isso veio. o salário, acho que no Brasil deveria ser de 8 a 10 mil reais, média. Pois é. Pois é, então, se você se for analisar essa possibilidade, a escravidão acabou, será? Entendeu? Não é só com os negros, não. Brancos, amarelos, vermelhos, todo mundo que veio de outros países, tudo, continuaram a ser os nossos escravos, muitas vezes. Porque a falta de recurso que se tem, a falta de cuidados que se tem com a população, a falta de estrutura que as grandes cidades têm. Muitas grandes cidades têm, vamos dizer, um terço dessa cidade tem condições, dois terços não tem condições. Quer dizer, isso para mim é a continuidade de uma escravidão, é uma verdadeira senzala à luz do dia, né? Aberta para que muitas pessoas de um país como esse, desse porte aqui, continuem sofrendo.
né? É muito Sim, triste a exatamente. gente ver essa luta diária e não ter resultados positivos como a população mereceria. Infelizmente, tem gente que aproveita e passa a mão mesmo. Essa é a verdade. Sim, não, exatamente. E voltando um pouco mais atual, você pega os imigrantes japoneses, os imigrantes italianos que vieram para o Brasil, com esperança de encontrar uma terra próspera, uma terra que, ó, vão lá, tipo o governo da Itália, o governo do Japão, vão lá, que vocês vão trabalhar, vocês vão ficar ricos, vocês vão poder voltar. Voltar não, porque eles não tinham condições de voltar para casa. E nenhum deles voltaram, não porque eles gostavam do Brasil, porque não tinham dinheiro para poder voltar. Eles ludibriaram esses imigrantes, jogaram numa terra que eles não conhecem, com um país recém-república, que não tinha estrutura básica Uhum. comparado aos outros países que, de onde eles vieram, e recomeçar do zero. E é onde que, quando eles foram se deparar, muitas das vezes, quando eles foram se deparar, o próprio governo confiscaram os seus bens, confiscaram os próprios dinheiro deles, e eles não tinham como sobreviver. Então, seria como uma escravidão moderna, onde que você dá aquilo somente para sobreviver. Igual, tipo, não comparando o Brasil antes com a Coreia do Norte, mas a ideologia é a mesma. Para que você quer mais se o governo dá isso para você sobreviver? Pois é, né? Aí Então, a gente acaba entrando, né? Tira o som um pouquinho. Aí a gente acaba entrando nessa briga que tem hoje desse direita e esquerda para baixo e para cima, sabe? É, é uma briga tão desleal com a própria população, né? Ninguém está pensando no povo, ninguém está pensando no povo, sabe? Infelizmente a gente fica vendo isso, ninguém pensa no povo, não tem essa, né? Então, uma mudança radical nesse país seria realmente uma coisa necessária, né? Se pensar pelo verdadeiro patriotismo, será que não tinha o verdadeiro patriotismo naquela época? Eu acho que era, hein? Eu acho que era. Esse é o verdadeiro patriotismo, né? e o Brasil não existe esquerda, porque eu vou perguntar para alguém de esquerda, não vai saber responder o que é um governo de esquerda. Eu tenho amigos próximos, assim, que é ultra esquerdista, a gente está super bem, a gente até debate alguns assuntos, mas com exceção, o ex-governador daqui do Paraná, o Requião, ele é um esquerdista tradicional, ele consegue se comunicar tanto com a parte da direita como na parte da esquerda. Agora ele está fazendo algumas escolhas ruins, se filiando ao PT, etc. Não vou entrar muito nesse Não, mérito, não. mas ele, a, a maioria da massa não sabe o que é esquerda ou direita. Então está sendo controlado pela massa maior que entende, sabe que realmente é esse governo. Porque se você for pegar entre o Holocausto e o Partido Comunista, quem matou mais? Partido Comunista. Pois é, E, pois é. e o Brasil fica nisso. Mas Fica. infelizmente se matou, né? Independente de sua quantidade, né? Quer dizer, não deveria ter havido nenhum lado nem outro, né? É isso que é Sim. a questão. Quando o muro de Berlim caiu, correu pro lado capitalista, né? É, então, pois é, né? Mas e se a gente for entrar por esse lado aí, o canal sai até do ar. Porque por isso que eu não me meti, eu vou ser sincero para você, Rafael. Eu não me meti nessa briga de foice louca aí de direita e esquerda quando entrou o governo, saiu o governo, tudo. Eu fico triste pelo povo. Essa briga não é satisfatória, não é positiva para o povo, sabe? Ele mesmo sofre com isso e é uma questão dura de se pensar. Eu não vou falar, eu como jornalista, eu tenho meu pensamento como homem, né? Como brasileiro, eu tenho meu pensamento, eu guardo para mim, né? Mas a única coisa que eu fico triste é realmente pelo povo, né? Independente de esquerda ou direita, né? A política é uma coisa que eu não gosto de falar, né? Mas não ponho nenhum motivo político aqui no nosso canal.
Nessa entrevista a gente está colocando, sim, um pouco de política, né? Uma pitada de política, né? Porque tem a ver com a história do nosso país. Como tudo começou, né? Como tudo começou, né? Então foi uma época diferente, foi uma época que não se havia tantas barbáries sociais que a gente vê hoje, né? Então realmente o povo merece respeito, né? E esse respeito tem que vir com consciência, né? Sem briga, sem guerra de foice, sem dar para direita ou dar para esquerda, não interessa, né? A gente tem que pensar para cima, não nem para direita nem para esquerda, tem que pensar para cima, né? Fazer um país subir de uma forma realmente grande, né? Enfim, a gente acaba usando essa frase, eles que são brancos que se entendam, né? Essa é a frase que o pessoal usa. Eles que são brancos que se entendam, né? Ou eles que são negros que se entendam. E não tem essa, eles que são brancos que se entendam, eles que são negros que se entendam. Tudo é gente, tudo é povo, né? Vamos parar com isso também, né? Mas é triste, né? Então a gente fica pensando isso. O que me veio na cabeça você falando essas coisas é, pô, o povo que trabalha por um salário mínimo, o mínimo do salário, como você colocou, né? Continua sendo uma escravidão. Porque o sofrimento é tão grande, meu, é uma dificuldade tão grande. A gente tem dificuldade em manter um canal. Vou vender meu peixe aqui, meu. É, a gente tem mais de 30.200 inscritos no canal. Não é fácil de você fazer um trabalho como esse numa forma solitária e chegar nesse nível. Mais de 6 milhões e 200 mil visualizações a gente já alcançou. Sozinhos, sem recursos, assim, sabe, muito fraco, né? Uma ajuda muito fraca, né? Então, para você ter um membro que pague R$ 7,99 por mês, ó, quem quiser ser membro, paga R$ 199 por mês. Para ajudar a gente a manter o nosso trabalho, é difícil. Eu tenho mais de 30 mil inscritos e eu tenho 5 membros. Você acha possível isso? Não é possível, mas tem canais grandes, tem canais que são grandes, populares, e também de membros, tem 5, 9, tem canais ali que eu sigo desde 2011, hoje é canal grande, conhecido por todo mundo, e não tem muitos membros ali, assim, inscritos, fidelizados, sabe, pagantes. Não sei como que Então, chama. não, uma ajuda mínima, né? Então a gente sofre, meu. A gente é tudo escravo do dia a dia, né? A gente é tipo da coisa, né? O pessoal fala, né? Vende o almoço para comer a janta, né? Ou vende a janta para comer o almoço no dia seguinte, né? Tá assim, o país é assim, né? Infelizmente é assim. Então não é normal isso. Não deveria ser normalizado isso, né? Mas a situação é assim. E eu com quase 60 anos eu vi cada coisa acontecer, problemas econômicos, mudanças de moeda, é, roubos, escândalos, impeachments, não impeachments, retiradas, governos desorientados, governos corretos. Nossa, é uma loucura. Eu não sei como que esse povo brasileiro está vivo, sabe? Porque de tanta coisa que já aconteceu. Né? É difícil, né? A gente está aqui presente ainda aguentando isso. Mas você quer ver a revolta, tirar futebol e tirar o carnaval. Aí sim o povo se revolta. Mas nem o futebol tá dando mais, meu filho. Você vai assistir uma Copa do Mundo, você fica revoltado porque não tem jogo. Aí você tem que torcer para a Argentina. E tá ganhando, hein? E tá Time da ganhando. Inglaterra aí. E tá ganhando, né? É, Rafael, para a gente seguir, já passamos de uma hora de entrevista. Olha lá, você tá vendo como o tempo passa? Começamos a entrevista um pouquinho mais tarde, mas já passamos de uma hora de entrevista. Eu quero aproveitar aqui para reforçar a respeito dos contatos. Né? O Rafael tem o contato dele aqui. O nosso site é www.tvchannel.tv.br. Acesse o Instagram Dom Rafael de Almeida. Dom Rafael de Almeida, o Dom com M de Maria. Cambi com M, Nacional.
e o site www.cambinacional.com.br. Esses contatos estão aqui direto nessa live, né? Para quem quiser seguir o trabalho do Dom Rafael de Almeida, você pode entrar através desses caminhos aí. O Instagram Dom Rafael de Almeida, @cambinacional e o site www.cambinacional.com.br. Repete a denominação do CAMB para o pessoal saber. É CAMB, Câmara de Arbitragem e Mediação do Brasil. Haja mediação nesse país de maluco. A gente precisa realmente de mudanças e, olha, e rezar. Falar de Deus todos os dias, porque a gente precisa muito de Deus para estar orientando a gente, porque, olha, não é fácil. Não é fácil a gente ter noção do caminho que a gente tem que tomar, passar por obstáculos difíceis. E a gente precisa também do apoio de profissionais como o Rafael, no caso de nossas mediações e nossas. Para não haver bate-boca, chame Dom Rafael de Almeida para cuidar da sua mediação e da melhor forma possível, né, Rafael? Sim, sim, estamos aí. Resolver questões empresariais, família, qualquer outro tipo de problema, antes de levar para o Poder Judiciário, Sim. traz para a CAMB que quase 100% ali a gente Independente, já, já resolve. independente de onde a gente está, né? Independente, independente. Tipo, Tá. eu tô aqui em Maringá, tô resolvendo uma causa ali do Pará, Amazonas. Então, não tem uma comarca que prende, que tem uma Uhum. divisão de comarca, não. A arbitragem pode ser tanto nacional como internacional também. Entendi, entendi. Tá certo. Rafael, eu quero deixar com você as últimas palavras. Você tem mais algum assunto que você queira tocar antes de encerrarmos? Eu acredito que tiramos todas as dúvidas aí. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, Uhum. eu estou à disposição. Mas agradecer aí a oportunidade de estar falando um pouco sobre a história do Brasil, falando um pouco ali sobre a trajetória da família imperial, sobre a Câmara de Arbitragem também. Muito obrigado. Também eu gostaria de parabenizar hoje a minha esposa, porque foi o aniversário dela ah, dia 12. E ela fez um trabalho Legal. excelente hoje dentro do. A gente estava no curso, por isso que acabamos atrasando, e ela fez um trabalho excelente com os slides, que ela parte do marketing. E Ah, legal. faltando 5 minutos ali para começar a aula, fez uma apresentação excelente. Então, Que bom, para parabéns. deixar aqui os Parabéns. parabéns para ela. E a melhor coisa também que é importante é a família. Sim, Família. A gente fazendo as coisas junto, eu digo isso aí com a minha esposa Cláudia também, com o filho, o Alan, e a gente realmente tem que se unir na família e levar esse trabalho sério, esse trabalho conjunto que é muito importante a todos, né? Rafael, muito obrigado pela presença no nosso canal. Obrigado pela oportunidade de entrevistar, saber um pouco mais da história, né? Dom João não comia só frango, ele tinha outro pensamento, viu? Ele não ficava sentado comendo frangão, não, tá? Poderia até comer, porque pelo jeito ele era gordinho, né? Mas não, ele comia, ele comia. Até teve um episódio, vale lembrar rapidinho aqui, vale lembrar que todos os frangos do Brasil eram propriedade da coroa, porque começou a ficar em falta, né? Mas tá certo. O Rafael, então, mais uma vez, muito obrigado pela presença no nosso canal, obrigado pela oportunidade e é muito importante isso que a gente levou ao nosso público. Tá legal? Repetir novamente, Dom Rafael de Almeida, Dom Rafael de Almeida, @cambinacional e o site www.cambinacional.com.br. Quem quer acompanhar a nossa TV Channel Network, Instagram, TV Channel Network em várias redes sociais. O nosso Instagram pessoal é Abdo TV e o Instagram da Causa Animal, que a gente tem uma alegria de pet com quase 50 mil seguidores lá também, né? Então é muito importante que você deixe o seu like nessa entrevista. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem não viu
por estar um pouco mais tarde hoje. Quem não viu, pode assistir a qualquer momento, estará sempre no canal. Então é muito importante você compartilhar esse conteúdo. Certo, Rafael? Obrigado mais uma vez. Até mais, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês aí. Valeu, obrigado a todos e sejam sempre bem-vindos à TV Channel Network. Tchau, tchau.